Boa noite. Estou abrindo aqui o grupo, caso alguém esteja com dificuldades. Vamos lá, gente. Vamos dar início a essa aula. Eu quero pedir perdão pelo contratempo, né? Com a internet, né? Então, a gente tem que ter paciência mesmo. Mas você que já está aqui comigo, se você puder falar aí no chat, me diz o seu nome. Quero ver quem está participando. Coloca aí no chat o seu nome. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Gente, eu novo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, né? Por que que o tema é Eu Vou Viver o Novo? Porque esse tema, né? Eu pude ter alguns ganhos na minha vida, né? Que estão relacionados a isso. E por esse motivo, eu escolhi esse tema e também vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Não sei quem está aqui, você que está ao vivo comigo. Se você puder, coloque o seu nome aí no chat. Oi. Quando você falar, provavelmente vai aparecer seu nome, né? Mas dá uma boa noite aí para eu saber quem está participando, tá certo? Eu resolvi fazer aqui pelo YouTube porque eu ia usar a plataforma e não funcionou, infelizmente. Então, reage ao que acontece. E eu quero, já sem mais delongas, né, iniciar essa aula com você que está aqui comigo, porque tem muita coisa para ser falada. E eu gostaria, se você puder, né, falar aqui comigo pelo chat do YouTube, para eu poder te cumprimentar melhor, tá bom? Por pouco eu não abri aqui o Google Meeting para mandar para vocês, que no Google Meeting eu vejo o rostinho de vocês, né? Só que tem uma situação, né? O Google Meeting, a plataforma que eu queria usar não utiliza por lá, então, mas como não deu certo, nós vamos. Eu quero ler com vocês um versículo. Eu estou um pouco incomodada com isso aqui. Eu não sei se é a minha internet. Vocês podem colocar aí no chat se vocês estão me ouvindo e me vendo, porque aqui está travando um pouco. Então, se você puder colocar aí, tá ok, estou vendo, estou ouvindo bem, para eu saber se de fato, para não ficar falando e de repente vocês não estão me ouvindo ou não estão me vendo como da outra vez. Deixa eu tentar acessar aqui pelo celular para ver se eu consigo ver isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, pronto, aqui pelo meu celular eu consegui. Ana Maria, boa noite. Que eu precisava saber se vocês estavam ouvindo e me vendo. A gente
estar falando para ninguém. Ninguém, aspas, né? Vocês não estarem acessando aí. Então, que bom. Deixa eu só colocar aqui no grupo que nós estamos ao vivo. E agora nós vamos dar continuidade, certo? Peço perdão mais uma vez pela demora. Aí, tá? Mas vamos em frente. Quero ler com vocês, lá no livro de Mateus. Desculpa, caso alguém ainda não me conheça, né? Eu me chamo Camila Menezes, eu sou Master Coach, né? Também sou analista de perfil comportamental. E, como eu falei no início, devido a algumas experiências que eu tive na minha vida, coisas que eu passei, e eu descobri, né, aquilo que me travava, que me bloqueava, eu resolvi compartilhar isso com as pessoas. E hoje eu estou aqui para essa masterclass gratuita, né? Por que eu estou falando gratuita? Porque às vezes tem situações, aulas, né, cursos meus que são pagos. Então, hoje, nessa noite, nós vamos estar aqui aprendendo alguns conteúdos, né, de uma forma gratuita. Então, eu quero ler com você lá. Ana Leal, bem-vinda, meu. Tem mais pessoas entrando. Você que está entrando agora, se você puder, coloque seu nome aí no chat, tá? Para eu saber quem está participando, poder cumprimentar vocês, né? Já quero agradecer por você ter disponibilizado esse tempo do seu dia para estar aqui junto comigo, né, nesse momento. Quero agradecer pela sua disponibilidade e pedir desculpas pelo contratempo da plataforma que não estava aparecendo a minha imagem e atrasou um pouco a aula. Mas vamos lá. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, joia, versículo 17, diz assim, ó: não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O que eu quero falar sobre isso nessa noite? O título dessa masterclass é Eu Vou Viver o Novo. E esse versículo da Bíblia, ele nos deixa muito claro que para viver coisas novas, nós não podemos ser as mesmas pessoas de antes. Não podemos, vamos dizer assim, ser as velhas pessoas, né? Como assim, Camila? Se a Bíblia fala que não se põe vinho novo em vasilha de couro velha, porque ele fala o quê? Se o fizer, a vasilha se rebentará, vai derramar e o vinho vai estragar. Ou a vasilha vai se estragar. Oi, Márcia, boa noite. Seja bem-vinda também. E, do mesmo jeito, isso serve para as nossas vidas, né? Como é que eu posso querer viver coisas novas se eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre? Talvez você diga assim, Camila, é muito simples isso que você está falando. Calma, que eu ainda nem comecei, tá? Eu só estou trazendo essa clareza para você agora, para você entender que, de fato, para viver o novo, para viver coisas novas, nós também precisamos ser novas pessoas. E como é que eu consigo ser uma nova pessoa? Primeiro, eu quero perguntar para você quem você vem sendo. Quem é que você vem sendo? Como é que você vem vivendo? Como você está levando a vida hoje? Isso é importante porque, às vezes, a gente acredita que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa de tal forma, sei lá, uma pessoa ousada, uma pessoa decidida, uma pessoa esforçada. Mas você vem sendo essa pessoa, porque por mais que às vezes você se veja de uma certa forma, às vezes você não está agindo como.
E por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito que eu falei, que eu li aqui o versículo de Mateus, eu quero ler também lá em 1 Tessalonicenses, que diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou lendo isso, esse versículo agora? Para você entender que a Bíblia, ela fala que nós somos corpo, alma e espírito. E eu tinha comigo, né, por ter uma vida, eu não sei quem está aqui assistindo essa aula, essa masterclass, mas eu acredito em um Deus e eu vou falar sobre ele nessa noite, tá? Então, eu acredito que você, se você de repente me acompanha, você já deve saber disso, que eu sou cristã, e provavelmente você é cristão também. Mas, se você não é, se de repente alguém te convidou para estar aqui, o que eu digo para você nessa noite? Abra o seu coração. Respira fundo, ó. E abre o seu coração. Abre o seu coração para ouvir coisas novas. Porque, como eu falei agora no início, para que a gente viva o novo, nós também precisamos nos tornar novas pessoas. E como é que eu me torno uma nova pessoa? Aprendendo coisas novas. Existe uma coisa que ela é muito difícil. É mais difícil você desaprender algo que você já sabe do que você aprender uma coisa nova. Então, assim, eu vou, talvez algumas pessoas que estejam aqui, elas já me ouviram falar sobre determinados assuntos, tá? Mas talvez alguém aqui nunca me ouviu falar nada sobre o que eu vou falar nessa noite. E o que eu quero dizer para você? Independente de você ter ouvido antes ou não, já ter ouvido ou não, quero que você abra o seu coração para ouvir mais uma vez. Porque tudo que a gente aprende por repetição. Então, se você já ouviu antes, você vai ouvir agora, melhor ainda, que isso vai fixar melhor na tua mente, tá? E se você nunca tinha ouvido, talvez você ache assim que é uma coisa que não tem nada a ver. Então, eu peço para você que você se abra para ouvir coisas novas e depois avalie isso com cuidado na tua vida, tá bom? Então, como eu li lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Camila, como é que eu vou conservar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito de modo irrepreensível? Isso é possível? Até que você entenda que você é formado de corpo, alma e espírito e que cada um desses três tem uma função na sua vida, você talvez, né? Olá, Shirley e Léo, sejam bem-vindos, boa noite. Você vai passar por, de repente, algumas situações, mas quando você entender isso e você conseguir, vamos dizer assim, conectar esses três, porque geralmente a gente está mais no corpo e na alma. E o espírito, que é a parte onde nós nos conectamos com Deus, geralmente é mais desafiador para o homem. Mas eu quero que você entenda que o corpo, a alma e o espírito, eles têm uma função. O nosso corpo, por exemplo, é a parte do nosso ser pela qual nós percebemos o mundo exterior. E eu não sei se você tem uma Bíblia aí, tá? Mas eu vou ler alguns versículos nessa noite e eu quero convidar você a ler comigo também. Então, se você tem uma Bíblia, eu vou convidar você a ler comigo 2 Coríntios 4,16, que inclusive diz assim, ó. Eu vou até pegar aqui uma outra Bíblia, que a linguagem ela é mais atualizada, para ficar mais fácil a compreensão de todos. 2 Coríntios 4,16. Eu estou falando do corpo, né? E o que ele nos conecta com o mundo exterior, ou seja, através, né, na verdade, dos 5 sentidos, né? Então, em 2 Coríntios 4,16, diz assim, ó.
Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. As funções específicas do nosso corpo, né, para você entender, elas são a recepção de informações, certo? O instinto e a expressão. Eu estou falando aqui, se eu fizer uma careta, né? Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: você é muito expressiva, você não precisa nem falar, que o seu rosto já fala, né? Então, assim, o nosso corpo ele é responsável pela expressão, pelo instinto e pela recepção. Por exemplo, se você toca em algo, aquilo está frio ou está quente, você recebe aquela informação, né? O seu corpo está absorvendo aquela informação. A nossa alma, ela é responsável, ela é a parte, né, do nosso ser pela qual nós percebemos nós mesmos. É através da nossa personalidade, né? É o nosso eu, a nossa alma. E aí eu quero ler com você para a gente ver as funções específicas da alma na Bíblia. Eu quero falar da Bíblia para você entender que, se eu estou falando de corpo, alma e espírito, o que eu estou falando aqui não é só algo científico, certo? É algo que está ligado com o espiritual também. Então, Salmo 42, 5. Quero convidar você a ler Salmo 42, 5. Que fala assim, ó. Por que você está assim? Tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Então, vamos perceber aqui que a alma, as funções específicas da alma são a mente, a vontade e a emoção. Nesse versículo ele pergunta, né, por que está assim, tão triste? Olha as emoções aí, né? Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? A perturbação geralmente ocorre na mente, né? A inquietação. E aí ele fala: põe a sua esperança em Deus, né? A vontade em Deus. E aí ele fala: pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador. Eu quero que você entenda que a gente tem o corpo com as funções do corpo, a alma com as funções da alma e o espírito com as funções do espírito. O espírito é a parte do nosso ser pelo qual nós percebemos Deus. E ainda que sejamos todos imagem e semelhança de Deus, muitas pessoas não conseguem perceber Deus. Elas não conseguem entender quem é Deus, né? O que é que Deus, a importância de Deus na vida delas. E por que às vezes elas não percebem? Porque isso é percebido através do Espírito Santo, né? E se eu não busco acessar esse meu lado espiritual, não tenho como percebê-lo. Então eu quero ler com você Efésios 3:16. Efésios 3:16, que diz assim, ó: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Então, veja bem, esse versículo nos deixa claro, né, que Paulo, quando ele ora pelos santos, ele fala, e ele ora para que, com as gloriosas riquezas do Pai, né, ele fortaleça-nos no íntimo do nosso ser, por meio do seu espírito. E aí o Espírito, ele nos traz. O que é que o Espírito trabalha em nós? A intuição, a consciência
e a comunhão. Então, cada um desses três, perdão, eles têm uma funcionalidade específica para a nossa vida. E é preciso acessar os três. Como é que é possível acessar os três? Lembra que eu perguntei assim: quem você vem sendo? O que você anda fazendo? O que você anda pensando? O que você anda falando? Será que os teus comportamentos, aquilo que você comunica, é algo que está te aproximando de viver em conexão com o teu corpo, a alma e o espírito? Ou, de repente, aquilo que você fala está só interligado com o teu corpo? As coisas acontecem e você reage. Ou só com a tua alma, você age impulsivamente pelas emoções? Será que você consegue acessar o seu espírito? E entendendo que o espírito, a nossa comunhão com Deus, né, é algo que é na vertical. Eu falo com Deus e aqui eu falo com os outros, né, na horizontal. Eu costumo sempre falar: Deus criou o homem, né, nós fomos criados para um propósito e com um propósito. Nós fomos criados por Deus para amar e em amor. Ele nos criou em amor para amar. Amar. E talvez as pessoas tenham uma dificuldade muito grande de amar, né? Eu até digo: amar a uma pessoa porque ela faz algo por mim é muito fácil. Isso não é amor, é conveniência, né? É bom para mim, então eu amo. A partir do momento que passa a ser desafiador, se eu continuo a amá-lo, aí tá certo. Eu estou amando, de fato. Se eu deixei de amar porque isso, então você não amava, né? Então a gente tem que avaliar de fato. Se fomos criados em amor e para amar, Deus nos criou com esse propósito. Como você vem vivendo hoje? Será que você ama a si mesmo? Porque, inclusive, Jesus ele veio reafirmar isso, né? Quando foi perguntado para ele sobre a lei, Jesus ele não desfez a lei, ele só fez reafirmar, confirmar, e quando ele falou assim: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, envolve o amor, amarás a Deus na vertical e amarás ao teu próximo, aqui na horizontal, as outras pessoas, como a si mesmo. Amarás ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu me amo para depois amar o próximo. E por que eu estou falando isso? Porque envolve amar a Deus, olha o lado espiritual aí, amar ao outro, vem as emoções, vem a alma, né? Amar a si mesmo também envolve a alma, mas também envolve meu corpo, porque quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido de mim mesmo, eu estou amando a mim mesmo, né? Quando eu estou zelando pelo meu corpo físico. E esse propósito que Deus nos criou, o qual Deus nos criou, é algo que é importante, mas que as pessoas talvez elas não entendem porque que mesmo sabendo disso, conscientemente, mesmo tendo noção disso, por que eu não consigo chegar aonde eu quero chegar? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Você já parou para pensar, por exemplo, porque duas pessoas vivem uma mesma experiência e elas contam aquela experiência, né, aquela situação, aquela história de uma forma diferente? Por que isso acontece? Por que duas pessoas vivem uma mesma experiência, e elas contam essa experiência de uma forma diferente? Por conta das memórias dessas pessoas. A forma como eu vivi aquele momento me gerou um significado, certo? Aquela experiência, ela gera um significado para mim. Toda memória que nós temos, ela vem junta de um significado e de um sentimento. E aí eu quero chamar a sua atenção para o significado que nós damos às coisas. Porque todos nós somos criados com o mesmo propósito, em amor e para amar,
Mas, ainda assim, criados pelo mesmo Deus, imagem e semelhança dele, ainda assim, muitos de nós passamos por situações em que a gente não entende, e eu falo isso assim, gente, com muita humildade para dizer que eu praticamente cresci, eu cresci porque na minha memória, desde os 8 anos de idade, que eu estou dentro da igreja, né? Frequentando a igreja, desde os meus 12 anos que meu pai começou a pastorear a igreja, e eu sempre lá dentro, ouvindo a palavra de Deus, crendo, recebendo bênção, sim, cura, fui curada, inclusive uma cirurgia que eu ia fazer, eu fui curada, não precisei fazer, então assim, passei por situações, mas eu fui crescendo, e sabe aquelas coisas que você diz assim, eu quero fazer isso, eu tenho um sonho de fazer isso, e as coisas não dão certo. E não conseguia. E sabendo, conhecendo a palavra, né, estando sempre na igreja, o que me impede de alcançar aquele resultado? Sabendo que eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí eu quero falar sobre isso. Todo significado nas nossas memórias, eles têm um significado de dor ou de prazer. Todo significado, ele gera um sentimento. Significado, sentimento. E o que acontece? Se esse meu significado, né, esse significado que eu dei a tal memória minha, ele vem acompanhado de dor, de prazer, o sentimento também pode ser bom ou ruim. E o sentimento, ele vai gerar uma resposta. Ou seja, a forma como eu reajo às situações. E a forma como eu reajo às situações vai gerar um resultado. Então, todo resultado que você tem na sua vida hoje, ele é derivado do significado que você deu. A situação que você aprendeu sobre tal coisa. Então, digamos que você aprendeu sobre algo, e a primeira vez que você aprendeu sobre aquilo, o significado que você deu a ele gerou um sentimento, que gerou uma resposta, que gerou um resultado. E hoje isso interfere na sua vida. Ok, Camila, mas você falou em viver o novo. Ok, eu vou chegar lá. Para viver o novo, eu preciso entender o que é que está me bloqueando. Para viver o novo, eu preciso entender o que é que está me paralisando. E é por isso que eu estou te explicando isso. Porque as mentiras, elas rodeiam as nossas vidas. Como assim, Camila? Mentiras que eu digo no sentido de coisas que você viu, ouviu e sentiu, e que geraram em você, criaram na sua mente uma memória, mas que nem sempre essa memória pode ser verdadeira. Você sabia que a gente pode ter memórias que não são verdadeiras? Que talvez você lembre daquele fato, daquele jeito, porque foi o significado que você deu, ou o sentimento que você agregou à situação, e talvez não foi aquilo que aconteceu, ou seja, falsas memórias. Quem sabia disso? Escreve aí no chat. E as memórias, elas nos rodeiam, e muitas vezes elas vêm acompanhadas de mentiras. Por quê? Porque aquilo que a gente viveu, o diabo ele sabe que a gente viveu. E ele vai buscar distorcer de alguma forma, dentro da tua visão, para que você não perceba aquele fato daquele jeito. Para que você perceba as coisas de uma maneira diferente. Deixa eu contar uma situação para vocês. Eu tenho uma cliente, ela fez um processo de coaching comigo, e o que aconteceu? Ela contando uma situação da sua infância, ela falou lá do padrasto,
e da mãe dela. E eu perguntei como ela se sentia com aquilo. Ela falou. Aí eu pedi para ela me contar de fato por que ela achava que era daquele jeito. E quando ela foi me relatar uma memória, naquela memória, eu percebi que ela se sentia daquele jeito por conta da situação vivida, mas que talvez não fosse aquilo. E aí eu fui fazendo mais perguntas, né? Quem entende um pouco sobre coaching, o coaching trabalha focado com perguntas. E dentro daquele contexto, nós entendemos que ela tinha uma visão daquela situação baseada em uma mentira. Como assim, Camila, uma mentira? Uma mentira de Satanás, que tinha colocado na mente dela algo por conta daquele momento que ela viveu. E aí ela percebeu, né, e ressignificou, né, a gente trabalhou ali uma ferramenta no coaching, e ela ressignificou aquilo ali, porque ela se sentia, na verdade, sozinha. Ela achava que Deus não estava presente naquele momento, porque era uma memória. Mas aí, na verdade, ela percebeu que o fato dela não estar, vamos dizer assim, percebendo a presença de Deus na briga é porque, na verdade, Deus estava cuidando dela como criança. E isso é muito forte. E quando eu falo de mentiras que nos rodeiam, são exatamente as mentiras que o diabo usa para nos cegar. Eu sempre falo para as pessoas que é como se nós tivéssemos lentes, né? Tudo bem, eu de fato uso lentes aqui, né? Tenho um óculos, mas é como se todos nós, cada um tivéssemos um óculos diferente, porque nós vemos o mundo através das nossas lentes, cada um de uma forma diferente, cada um com a sua visão de mundo, e essas lentes elas foram geradas desde a nossa infância, né? É o nosso sistema de crenças. O que são crenças? Crença é uma programação mental que você tem aí na sua cabeça. Certo? É uma programação mental. Tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tranquilo aí? Ou a internet parece que está meio ruim. Se vocês puderem me dar um feedback. Não sei se travou. E o que acontece? Alguém puder colocar aqui no chat. Tá normal? Tá tranquilo? Tá ruim? A transição. Vamos lá, vou continuar. Então, o que acontece? Quando eu não sei, quando eu não tenho convicção da minha história, de quem eu sou de verdade, da minha identidade, porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Às vezes, tá falhando o áudio. Eu acho que a internet, a minha conexão hoje parece que tá meio instável aqui, infelizmente. Melhorou, Márcia? Que aqui apareceu uma mensagenzinha que estava instável, mas já voltou ao normal. Eu não sei se. Deixa eu ver. Eu estava falando para vocês aqui, essas mentiras elas rodeiam as nossas vidas e buscam qual a finalidade disso? Travar a gente, bloquear a gente, paralisar a cada um de nós. Porque a gente nasceu cada um com um propósito. E aí, como é que faz para que essa pessoa não viva o propósito que Deus tem para ela? Coloca coisa na cabeça dela.
impede aquilo que ela pode viver, impede ela de ser aquilo que ela pode ser. Através de quê? De mentiras. Essas mentiras, elas vão interferir na minha relação com Deus. Como é que... A Márcia está falando que tá ruim lá, né? Aqui, para mim, a conexão já normalizou. Tá aparecendo uma mensagenzinha, normalizou, mas, enfim. Eu vou continuar, eu vou deixar essa gravado aqui no YouTube, até porque não ocorreu como eu esperava, então vou deixar gravado uns 2 dias e que qualquer coisa vocês reassistem, tá bom? Como é que tudo isso interfere na minha relação com Deus? Como é que isso pode interferir? Quando eu não entendo o que é que Deus tem para mim, está fazendo por mim, o que ele tem para fazer por mim, eu vou passar por situações desafiadoras. Então, eu vou falar sobre algo, eu falei sobre corpo, alma e espírito, e aí eu vou trazer aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você entenda que o corpo, a alma e o espírito, eles têm uma ligação com o Pai, o Filho e o Espírito. E que para que eu possa me desenvolver melhor, né, me desenvolver mais, acessar a minha identidade, vencer as mentiras, né, que o diabo coloca na nossa frente, no nosso caminho, para tentar nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós, eu preciso compreender isso para poder acessar isso na minha vida. E aí, ó, gente, tá travando, infelizmente. Eu não sei se é só a minha conexão, né? Que aparece de vez em quando assim, que tá instável, mas depois volta. Aí, enfim. Mas vamos lá. Vocês forem entrando, saindo, entrando de novo, ele volta de onde eu parei, né? De falar e continua. Tá? Então vamos lá. A gente tem um único Deus, mas que tem 3 personalidades, né? De Pai, de Filho e do Espírito. E como a gente cresceu, cada um num lado diferente, com memórias diferentes, né? E aquilo que a gente aprendeu do pai e da mãe, que são as principais figuras na nossa vida. Talvez você não foi criado com pai e mãe, foi criado por outra pessoa, ou avô, avó, tio, tia, de repente até uma babá, não sei. Mas as pessoas mais próximas, né? Às vezes, os pais são falecidos, foram criados por outras pessoas. Nós chamamos de pais substitutos. Mas, veja bem, o que você aprendeu com essas pessoas sobre o que é ser pai, sobre o que é ser filho, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser irmão, tudo isso vai interferir na tua vida, inclusive na tua relação com Deus. Por quê? Olha só, o pai, ele é a figura dentro de uma família que ela é responsável pela provisão, pela provisão, pela identidade e pelo valor. Como assim? O pai é a pessoa responsável pela provisão, proteção, identidade e valor de um filho. Então, se um pai ele não é o provedor da casa, se ele não rege a casa, a família, se ele não demonstra valor para a família, se ele não vai lá e fala com o filho e afirma a identidade daquele filho, o filho ele vai ter problemas nessas áreas aqui que eu falei: provisão, proteção, identidade e valor. Porque um pai ele precisa fazer isso. Camila, mas eu cresci sem pai porque meu pai faleceu. Tudo bem, eu entendo. Mas aí faltou isso na tua vida. Não porque você quis, não porque seu pai era ruim, mas infelizmente
ele não esteve presente de alguma maneira. E quando um pai não está presente, às vezes a criança, por ser uma criança, ela não entende e ela vai sentir falta desse pai, independente de ser porque ele faleceu ou não. Ela pode até se sentir abandonada. Que é o caso, às vezes, por exemplo, uma festinha na escola, Dia dos Pais, Dia das Mães, o pai não está lá porque já é falecido. Mas a criança vai olhar e vai ver todas as outras crianças com o pai e o dela não está. E ela vai se sentir o quê? Abandonada, sozinha. E, infelizmente, isso acontece muito. Muito. Então, essa é a função do pai, tá? Aí, a função do filho. O filho que eu estou falando aqui tem a ver com a Trindade, tá? Que eu estou falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E tem a ver com a sua relação que você teve com... Porque é o que eu quero que você analise agora. A relação que eu tive com meu pai, com minha mãe... não tive irmãos, mas tenho. A função do filho nas nossas vidas é a comunicação e o companheirismo. Ou seja, a influência de Jesus na nossa vida é a comunicação e o companheirismo. Aí, como foi a sua comunicação com seus irmãos, se é que você tem irmãos, e com seus amigos? Foi boa? Não foi boa? Não acontecia? Não existia companheirismo ou comunicação? Eu fui criado muito sozinho, não tinha amigos nem tinha irmãos. Provavelmente você vai ter alguma dificuldade de se conectar com Deus, com Jesus, por causa disso. E aí vem o Espírito Santo. A função do Espírito. Qual a função do Espírito? Que a função do Espírito é a mesma função que a mãe exerce na nossa vida. Ensino e conforto. Né? Quem é que para ensinar a tarefa para as crianças, para ensinar isso e aquilo? É a mãe. Quem é que se preocupa com o conforto do filho? É a mãe. E aí, o Espírito Santo ele tem essa mesma função na nossa vida. Mas se você teve dificuldades ou teve um relacionamento ruim com sua mãe, mãe biológica, né? Ou mãe de criação, você também vai ter dificuldades de se relacionar, de se conectar com o Espírito Santo. Camila, até agora você falou. Eu preciso saber disso por quê? Porque quando você entender isso, e entender que talvez você precise perdoar o seu pai, a sua mãe, ou os seus irmãos ou amigos, e quando você perdoa, você está tirando uma carga enorme das suas coisas. Você vai, mudar a sua vida. Porque o pai, ele tem uma função relacionada com o seu corpo, e agora eu estou falando da Trindade, tá? O pai com o seu corpo, o filho com a sua alma, Jesus, e o Espírito Santo com o teu espírito. E por que eu falo de pai biológico, mãe biológica? Porque o significado que você dá de pai, de mãe, de filho, vem da tua família original, biológica. O significado que você vai dar a essa família vai refletir na tua relação com Deus. Porque você só vai entender de Deus, você só vai poder se relacionar com Deus a partir do momento que você já entende sobre alguma coisa. Se alguém fala Deus, 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 a criança é lá pequenininha, se eu disser assim, o Papai Noel, ela acredita. Enquanto ela não tiver consciência para entender que o Papai Noel não existe, né? Então, eu posso falar se eu tenho uma noção de fato de quem é Deus. Mas se eu chego e falo, olha, ela convive com o pai. Ela com o pai dela. E eu chego e falo, Deus é o papai do céu. Ela vai associar o que é pai? Quem é pai?
que ela aprendeu sobre pai, sobre paternidade? Ela aprendeu com o pai dela. E aí ela vai associar a Deus. E isso é muito real, gente. Por mais que ouvindo assim não pareça, é muito real. Eu passei por isso. Eu já contei até em algumas lives que eu fiz. Vocês estão entendendo isso? Coloca aí no chat se vocês estão entendendo. Se tiver alguma pergunta, também pode perguntar aqui no chat, tá? Mas eu já falei até em algumas lives que eu tinha uma... A forma como eu fui criada, né? E, assim, eu tinha uma autocobrança muito grande, porque eu precisava ser exemplo, né? Por ser filha de pastor. Então, assim, meio que eu tinha aquela coisa assim, eu não posso errar. Por não poder errar, eu me cobrava muito. E aí, se eu errasse, para mim aquilo ali era um martírio. Era uma dor, um sofrimento. Eu pensava, eu vou ser castigada, Deus não me ama. Enfim, era uma coisa horrível que eu tinha dentro de mim, certo? Não é que meu pai chegava assim, você... Mas o que é que ele falava? Você tem que ser exemplo, você tem que dar exemplo, você não sei o que, tal, né? Enfim, aquela conversa toda gerou em mim isso. Então, assim, o mesmo medo que eu tinha de desapontar o meu pai, eu sentia isso com relação a Deus. E até para orar, às vezes a gente acha que é bobagem, mas até para fazer uma oração, eu geralmente não conseguia chamar Deus de pai. Olha só. Vocês estão entendendo? Geralmente eu olhava o Senhor, assim, pai, papai, paizinho, como as pessoas, às vezes a gente ouve falar, né? Alguém orando. Sempre ensinei meu filho a orar, falava, Pai do céu, mas eu, particularmente, não tinha essa facilidade de chamar Papai do céu. E eu entendi que isso era a forma como eu me sentia com relação a Deus por conta das minhas experiências, dos meus aprendizados, da demanda que eu vivi na minha vida. E por causa disso, por não me sentir, vamos dizer assim, totalmente filha de Deus, como é que eu vou desfrutar das bênçãos de Deus, da herança que Deus tem para mim, se eu não me posiciono como filha? Vocês estão entendendo? Se eu não chego e tomo meu lugar de filha, né? Porque eu até falo para as pessoas, ó, uma coisa é como você trata um filho, outra coisa é como você trata um amigo, como você trata sei lá, de repente, uma pessoa que trabalha com você. É diferente. Então, quando eu chego para Deus e falo, Senhor, eu estou me posicionando como Ele apenas como meu Senhor, né? E eu falo, sou tua serva, tal, como serva. Mas e como filha? E a Bíblia diz que nós somos herdeiros e cordeiros em Cristo. Quem é que é herdeiro se não um filho? E para entender tudo isso, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz assim, ó, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Estou lendo esse trecho da Bíblia para a gente entender aqui o seguinte. A nossa mentalidade ela é gerada por pensamentos, por uma programação mental que nós temos. Muita coisa que vem à sua cabeça e que você não presta atenção, que aqueles pensamentos vêm à sua cabeça, provavelmente são pensamentos que comandam a tua vida e você não sabe. E para que eu possa gerenciar esses pensamentos, eu tenho que ter consciência do que eles estão fazendo
comigo. Para que eu venha, como diz o versículo, destruir todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, como de fato eu conheço a Deus, eu preciso levar cativo todo pensamento. Como é que eu faço isso? Alguém sabe? Alguém sabe? Fala aí comigo no chat. O que é que eu posso fazer para levar cativo todo pensamento? Vocês acham que isso é fácil, gente? Eu vou dizer para vocês, eu participei, eu estou falando aqui com vocês hoje, e eu falo isso, sabe? Não é para me gabar, não. Eu gosto de falar assim, porque às vezes tem gente que fala para se exibir, né? Mas eu passei um ano todo fazendo cursos, curso, monitoria. Tô lendo aqui a mensagem. Faz sim, viu, Shirley? Faz. Eu não sei como era a tua relação com teu pai, mas se não era uma relação muito boa, talvez você estivesse refletindo essa relação com Deus. Então, como hoje ele não está mais aqui presente, né? Ele já faleceu, não é isso? Você falou pai. Você tem mais confiança para se relacionar com Deus. Faz sentido. Depois se você quiser digitar aí, eu respondo, né? Mas se não se sentir à vontade para falar se a relação era boa ou não, depois a gente pode conversar, mas faz todo sentido. Às vezes, assim, eu dei alguns exemplos, né, aqui, mas o que acontece comigo? Às vezes, quando a gente fala assim, meu pai, não sei o quê, não é que eu tinha uma relação, não é que meu pai era ruim ou é ruim, de forma alguma. Gente, a gente tem que entender o seguinte: do mesmo jeito que eu estou sendo mãe hoje, meus pais foram pais para mim. Eles aprenderam com quem? Com os pais deles. Eu aprendi com os meus pais. Então, eles vão aprendendo uns com os outros. Não está ouvindo? Todo mundo está me ouvindo, gente? Eu não sei, deve ser a conexão. Aqui tá bom, né? Mas não sei onde vocês estão. Mas o que acontece? Eles aprenderam com outras pessoas, então eles fizeram o que eles puderam fazer, o melhor que eles puderam, né? Da forma deles, como eles aprenderam. Então eu não posso simplesmente culpar essas pessoas, né? A culpa é dos meus pais. Não, não é isso. Não é que a culpa seja deles. Mas eles também passaram por essas situações. E aí, às vezes, até quando eu falo assim, eu digo, pelo meu pai ser uma figura pública, vamos dizer assim, uma pessoa pública, às vezes eu fico até pensando, será que as pessoas estão pensando que eu estou falando mal? Né? Porque, infelizmente, a gente fala e esses pensamentos vêm à nossa mente. Aí é quando eu penso, não, eu não vou me preocupar com julgamentos, porque eu sei do que eu estou falando, né? Eu hoje entendo, inclusive, porque, né, eu fui criada de tal forma. Algumas pessoas até perguntam assim: você fala pouco sobre a sua mãe. Desde que eu estava fazendo os cursos lá, fiz toda a grade de cursos na Febracis, né? E eu falando, porque eu não tenho muito o que falar. Minha relação com ela sempre foi muito boa. Então, o que é que eu estava tratando? O que é que eu estava lidando? Meu pai até brinca comigo às vezes, porque eu falo, oi, mulher. Quando eu falo com a minha mãe, ele faz, oi, mulher, me imitando. Eu falo, que eu sempre tive minha mãe como uma amiga, muito. A gente sempre teve muita intimidade. Né? Eu sempre contei tudo para ela. Inclusive, se eu não fosse assim, eu teria passado por maus bocados na minha vida, por situações que aconteceram e que me acusaram de algumas coisas.
E vamos dizer assim, a minha sorte foi porque eu havia contado as coisas para minha mãe. Então, aí eu vou trazer aqui a mãe e o Espírito Santo. Se eu for orar e eu for falar com o Espírito Santo, nossa, a facilidade é outra. Se eu estou orando e eu estou, Espírito Santo de Deus, sabe, o sentimento é outro. Mesmo já tendo trabalhado isso em mim, mesmo já tendo essa consciência, eu sinto isso. Sempre foi muito mais fácil. Até o meu batismo com o Espírito Santo, eu fui batizada, eu tinha 12 anos. Sempre foi muito mais fácil, porque minha relação com minha mãe sempre foi muito mais fácil. E reflete na vida da pessoa. Quer queira, quer não. Né? A gente talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Se você puder, comenta aqui no chat. Quem já havia pensado sobre isso, se você já tinha ouvido sobre isso. Gostaria que você falasse aqui comigo, se você puder comentar aqui no chat, para eu saber também se vocês tinham consciência disso. O quanto isso pesa nos teus resultados hoje. Porque eu preciso estar com a minha, vamos dizer assim, conexão com Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, de uma forma geral. E sabendo ainda mais que a Trindade, essa minha relação com a Trindade, vai estar afetando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Aí eu falo para vocês, como é que eu posso trocar as minhas lentes? Ou seja, mudar a forma como eu vejo as coisas. Como é que eu posso ressignificar essas dores? Como é que eu posso mudar os meus resultados? Porque eu passei, aí eu vou voltar ao que eu comecei a falar e eu parei. Eu passei um ano todo fazendo curso, monitoria, livro. Nossa, quantos livros, não quero nem dizer quantos livros já li. A minha mãe, eu disse assim, minha filha, eu pensei que seu pai tinha livro, mas você tem mais. Muito livro, eu leio muito, eu gosto de ler, mas entendendo tudo, o que eu fiz, o que foi necessário. Investir em mim e aprender a ressignificar tudo isso. Como foi que eu aprendi? Fazendo curso, ouvindo, trabalhando ferramenta de coaching, reprogramação de crença, vivenciando momentos, entendendo que eu preciso mudar minha comunicação, pensamento, sentimento. Como é que isso pode ser feito? Pode, com certeza. Você consegue fazer isso. Só que você tem que aprender a fazer, né? Então, foram mais de 1.000 horas de cursos. Só da Grado Golden Belt foram 800 horas de cursos, aí vem os cursos de ministrante, veio os cursos que eu estava na monitoria, enfim, foram, eu nem sei mais as contas, porque só monitoria de formação em coaching eu fui monitora de 5 turmas, fora a minha formação. Então, foi muito tempo ali, e o que é que eu quero dizer aí? E o que é que aconteceu? Foi uma imersão e um ambiente propício para isso, porque onde eu estava com pessoas que queriam a mesma coisa que eu, mudança de vida. Então, o meu ecossistema, ou seja, as pessoas ao meu redor, a atmosfera do lugar, estava numa mesma visão. E a gente tem que entender que as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente convive, vão influenciar na nossa vida, vão influenciar nos nossos resultados. Isso aí não tem para onde correr. Não tem como você dizer assim, não tem. Vai influenciar. Mesmo que você não perceba. Né? Existe um estudo que explica isso. Eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Aí eu quero estar em tal posição na minha vida, mas eu ando com pessoas que nunca tiveram esse resultado. Como é que você vai chegar lá? Camila, você está falando que eu tenho que ter cuidado com quem eu ando? Tô falando.
Às vezes, eu cheguei até a ouvir algumas pessoas falando assim, porque você tem poucos amigos, não é amiga de ninguém, não. Não é que eu não sou amiga de ninguém, né? De fato, tenho poucos amigos. Se eu já era assim, depois que eu entendi isso, foi que eu fiquei mais seletiva ainda. Porque essas pessoas, de alguma forma, vão estar influenciando nos meus resultados. Essas pessoas, de alguma forma, vão estar influenciando na minha vida. Então, precisei me dedicar na minha mudança, né? Aprendendo ferramentas que me ajudaram a isso, aprendendo conteúdos que me ajudaram com isso, né? Gastei muito com isso. Não vou nem dizer que gastei, né? A palavra gastar não está certa. Investi, que foi um investimento, né? Tem coisas que não tem preço, tem valor, mas não tem preço. Então, um investimento muito grande. E decidi viver disso. Decidi ajudar pessoas também. Eu digo, nossa, isso. Desde o primeiro curso que eu fiz em 2017, que eu pensei assim, meu Deus, como isso é importante. Outras pessoas precisam disso. Aí eu disse, não, eu quero fazer isso. Foi quando eu decidi ser coach. E estava até contando aqui, foi quando? Sexta-feira. Como foi que isso foi possível, né? O milagre que Deus fez na minha vida para que isso acontecesse. Mas não vou entrar, não vou falar sobre isso agora, mas é possível, é possível. E entendendo disso, eu gostaria de saber que se você que está aqui, se você também gostaria de viver coisas novas, de viver o novo. Quando eu falo novo, é o novo de Deus, né? É aquele primeiro versículo que eu li lá, ó. Não, vou traduzir aqui, né? Simplificar, enxugar ele. Não se coloca vinho novo em odre velho. Eu não posso pegar vinho novo e entregar ali, colocar num recipiente velho. Aquele recipiente precisa ficar novo, ser novo. A própria palavra, lá em Romanos 12, 2, eu vou ler um também. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E a Bíblia também diz assim: o meu povo sofre, o meu povo padece. Lá em Oséias, por falta de conhecimento. Aquilo que eu não sei é o que me impede de viver aquilo que eu desejo. Romanos 12, 1 e 2 fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas se renovem, transforme-se pela renovação da vossa mente. Amém, Shirley de Leão. Amém. Como é que eu posso renovar minha mente? Como é que eu renovo a minha mente? Renovar é o quê? Trazer o novo. Renovo, né? Algo novo. Como é que eu renovo a minha mente? Talvez você esteja preso às mentiras que Satanás colocou na sua mente durante a sua vida e a sua jornada. Coisas que aconteceram e que geraram em você um significado de dor. E você acredita que talvez não é capaz, que aquilo não é para você, que você não consiga, que não é possível. Não sei. Mas eu quero dizer para você que é totalmente possível. Que Deus, ele quer isso para nós. Só que a gente precisa entender tudo isso. Como é que eu faço para entender tudo isso? Para que eu possa, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu vejo aqui que Deus mostra que ele tem um plano em mente para cada um de nós, né? Ele tem um plano para nós. A vontade dele, inclusive, é boa, agradável e perfeita. Mas nós precisamos renovar nossa mente. Pensando nisso, né? Às vezes tem gente que conversa comigo e fala assim: Camila, eu queria tanto fazer coaching, mas não posso. Por conta do investimento e tal. Eu entendo. E aí, pensando nisso, o que é que veio no meu coração? O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Gente, eu quero pedir licença agora para você e falar sobre algo que eu estou criando. Tá? Vou falar sobre algo que eu estou criando. E que se você desejar participar junto comigo, eu acredito que não tem oportunidade melhor do que essa. Tá? Eu vou pedir licença para falar sobre isso agora. Porque viver essa jornada de transformação, renovação da mente, de dizer assim, eu vou viver o novo, de fato você viver, não é fácil, mas é possível. E se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, vai ficar muito mais fácil. Por isso que eu decidi criar uma comunidade. E eu quero pedir licença agora para falar sobre essa comunidade com vocês. Tá? Essa comunidade, eu fiquei pensando que nome eu dou a essa comunidade. Tem que ter um nome. E aí eu pensei, o que é que me dá acesso, né, aos lugares? Como é que eu entro em determinado lugar? Eu preciso de uma chave, né? Isso. Eu só entro nos lugares ou com a senha ou com a chave, né? A chave é aquilo que abre as portas, né? Seja a porta de um carro, a porta de uma casa, de um trabalho, enfim. Então eu decidi, eu senti no meu coração de dar o nome dessa comunidade de A Chave. Essa comunidade ela vai se chamar Comunidade A Chave. Por quê? Porque dentro dessa comunidade, que nós vamos trabalhar dentro dessa comunidade, tem o intuito de abrir as portas para você viver o novo. E como é que vai funcionar essa comunidade, Camila? Essa comunidade, eu vou estar à frente da comunidade, certo? Como é que vai ser? Nós vamos ter 2 encontros mensais, como esse aqui, só que não assim no YouTube, né? Claro, provavelmente pelo Google Meeting, que é a plataforma que eu já usava, ou talvez pelo Zoom, não sei. Vou ver o que é que vai ficar melhor. E nesses 2 encontros, nós vamos estar trabalhando assuntos, conteúdos, temas diferentes, para que vocês possam estar o quê? Como foi que eu mudei? Curso, livro, vídeo, curso. Gente, eu tive que fazer investimento vamos dizer, vou dar uma só para vocês terem ideia, de mais de 30 mil reais em curso. Certo? Então, esses encontros mensais vai facilitar o quê? Eu já li muitos livros, já fiz muitos cursos, estou cheia de conteúdo aqui e vou compartilhar com vocês. Vai facilitar para você eu estar aqui ensinando coisas que eu tive que pagar caríssimo, dedicar meu tempo, dias, horas, né, para estar lá. Vai facilitar. Livros que eu li, ferramentas que eu sei. Então, vão ser 2 encontros, onde eu vou estar trazendo conteúdo ao vivo. Quem não puder, de repente, nesse dia eu não posso. Vai ficar gravado, você pode assistir depois. Tranquilo. Se você estiver ao vivo, de repente você vai poder interagir, fazer alguma pergunta se você quiser. Tá? Qual o benefício de estar participando dessa comunidade? Ecossistema. Está ali com pessoas que estão buscando a mesma coisa. E networking. Quantas pessoas que vão estar ali também, de repente, são pessoas que vão agregar na tua vida, no teu negócio, na tua igreja, não sei. Networking. E gerando um ecossistema
onde todo mundo está com a mesma visão, buscando as mesmas coisas, numa mesma atmosfera, a energia do mesmo jeito. Não você está num ambiente onde estão te puxando para baixo, certo? Então, as aulas já falei que você vai. Como vai ficar gravado? Você pode assistir depois. Se você disser assim, eu quero relembrar daquele assunto, vai estar lá, você vai assistir de novo. E aí, mais um benefício que eu chamo que é um bônus, né? Que é o quê? Quem estiver dentro dessa comunidade vai poder adquirir todos os meus serviços, cursos, sei lá, lançamento, o que eu for fazer, vocês vão poder adquirir com desconto e vão saber de tudo que vai estar acontecendo com antecedência, né? Antes das outras pessoas. Agora vamos para o principal. Camila, isso tem algum custo? Tem, vai ter um investimento. Só que, calma, respire fundo, que é apenas R$ 57,00 mensal. Por que mensal? Porque, gente, eu vou ter custo mensal com plataforma de ensino. A Morinha aqui chorando. Ó, Shirley, a Morinha aqui. A Morinha que apareceu no vídeo. Vamos lá, Amora. Ó, então, esses 2 encontros, gente, uma sessão de coaching comigo, custa R$ 500. Vocês vão ter 2 aulas durante o mês por R$ 57,00. É uma assinatura, vai funcionar como você assina Netflix, você não paga uma assinatura mensal. Então, para participar dessa comunidade, também tem essa assinatura mensal. E eu quero convidar você para participar junto comigo. Bem, eu estava com tudo preparado, né? QR Code para botar na tela. Mas como não funcionou a plataforma no início, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no grupo. E quem tiver interesse de participar, de entrar nessa comunidade, o nosso primeiro encontro já vai ser na próxima semana. Tá? Então, quem quiser se inscreve. Aí você vai saber que olha ela aqui, ó. Essa chorando, tá chorando, já tá toda descabelada. Nem parece que tomou banho hoje, meu Deus. Ó, aqui, Amora. Ó. A aula já vai, a nossa próxima aula já vai começar na próxima semana, provavelmente no outro sábado. Eu vou estar anunciando. Vou primeiro ver as pessoas que vão estar entrando na comunidade. Eu percebi que nem todo mundo que está no grupo participou dessa aula. Eu vou deixar essa aula disponível lá, acho que uns 2 dias. E vou estar divulgando também para outras pessoas. Mas esse valor é um valor de lançamento, né? Provavelmente ele vai aumentar depois. Então, se você tiver interesse de participar, aproveita esse cadastro, entra logo, tá? Está sendo em primeira mão para vocês aqui. Eu ia fazer essa masterclass e eu pensei, por que não lançar a comunidade na masterclass, né? Porque aí as pessoas elas já vão aproveitar. E aí eu coloquei um valor acessível para que vocês... R$ 57,00 a gente come uma pizza. Nem come uma pizza, né? Porque talvez, dependendo de onde você for comer, você não come pizza por R$ 57,00. Então, é o valor de um lanche, vamos dizer assim. Você sai para lanchar no mês e você vai fazer um investimento na sua vida pessoal, né? E eu tenho certeza que você trabalhando isso, você vai desenvolver não só o seu pessoal, como também o seu profissional, porque, gente, tenha total certeza que a maioria das pessoas, a maioria dos empresários, né, eles buscam, às vezes, algo para sua empresa, mas quando você vai trabalhar, que a gente entende lá, o problema está no pessoal dele. Quando ele muda isso, aí o profissional vira. A chave gira e as coisas começam a andar. Então, eu quero deixar esse convite aqui para vocês, tá? Para participar dessa comunidade. Eu vou ficar muito feliz se eu ver essas pessoas que estão aqui comigo nessa aula, participando da comunidade. Vai ser uma honra para mim, tá? E, para encerrar, eu quero saber se vocês têm alguma
pergunta para mim, né? Eu aqui com o planejamento aqui para acompanhar, talvez eu me perdi aqui um pouco porque não pude projetar aqui o que eu ia projetar. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar agora aqui no chat. Deixar esse momento aqui para vocês tirarem dúvidas, caso tenham, né? Alguma dúvida. Quero agradecer vocês que tiveram paciência e vieram para cá, né? Para o YouTube junto comigo e ficaram até o final e assistiram. Enfim, eu espero de forma ter contribuído com a vida de vocês. É muita coisa para falar assim, né? E eu gosto às vezes de projetar alguma coisa para não ficar só olhando para a Camila e ficar cansativo, enfim, mas não foi possível. E eu espero ter conseguido passar para vocês a importância da gente entrar em conexão com o corpo, alma e espírito e alinhar isso com Deus. Eu hoje prezo muito por isso, né? Por a gente ter essa busca de estar alinhando corpo, alma e espírito, porque assim, a alma, quando a gente fala de aprender algo novo, a gente está lidando com a alma, que é onde tem a nossa mente. Não serão sessões de coaching, tá? Mas será em grupo. Vai ser na comunidade, né? Junto para a comunidade, o link ali. Não vai ser sessão de coaching, vão ser conteúdos, né? Mas é claro que uma vez ou outra eu posso estar trazendo aí ferramentas de coaching, enfim. Mas não vai ser igual uma sessão de coaching mesmo que eu faço. Na sessão a gente tem as ferramentas, tem agenda programada, tem outras coisinhas aí que a gente trabalha. Mas vão ser aulas, vai ser mais parecido, na verdade, com uma mentoria. Por quê? Porque vocês vão poder fazer perguntas para mim e eu vou responder. E na sessão de coaching, você pode até perguntar algo para o coach, mas ele não vai dar a resposta no seu lugar. Ele vai lhe fazer uma pergunta de volta para que você mesmo gere consciência. Então, não é igual a sessão de coaching, tá? Agora, pretendo lançar um time coaching em breve. E quem estiver na comunidade vai ter desconto para participar do time coaching. Né? Todo mundo que estiver na comunidade, tudo que eu estiver lançando agora, em breve, vocês vão ter desconto. Tá bom? Ah, Camila, não gostei da comunidade. Posso sair? Pode. É só você ir lá e cancelar a sua assinatura. Vai ser pela Hotmart. Você cancela a sua assinatura se você não gostar, tá? Mas, como eu falei, se você se der essa oportunidade, né, de participar, vai ser uma honra estar contribuindo com vocês, tá bom? E, como eu estava falando, só tenho a agradecer por poder estar aqui contribuindo com vocês. Entendi isso na minha vida, né? Sobre corpo, alma e espírito. A alma está interligada tanto com o corpo, envia comandos para o corpo, e a alma envia comandos para o espírito. Quando eu não trabalho a minha alma, né, que é onde se aloja exatamente os conhecimentos, as emoções, os aprendizados, onde a minha mente programa o meu cérebro, né? Porque mente e cérebro não são a mesma coisa, tá? Que fique claro. O que é que acontece? O cérebro faz parte do nosso corpo. Então, ele recebe o comando da mente. Tudo isso vocês vão aprender se vocês participarem da comunidade. Vão ser vários conteúdos, todo mês, né? Toda aula, diferentes, para a gente ir aprendendo aí. É claro que eu vou estar ensinando também técnicas, né? O que é que você pode fazer, como você vai fazer.
para tal coisa, que numa aula dessa eu preciso explicar de onde vem e não dá para passar tudo, né? Como nós estamos participando aqui. Gente, nós já estamos quase com 1h30 de transmissão. Para não ficar muito cansativo, eu vou encerrar. E gratidão de coração pela participação de todos vocês. E pense, se entendendo isso, eu posso ajudar a mim, eu posso ajudar também outras pessoas? Pode. Porque, primeira coisa, quando você muda, as pessoas ao seu redor já vão mudar também. Os seus resultados vão mudar. Então, vale muito a pena você investir nisso, tá? Eu sou suspeito de falar, claro, mas fica aí o convite para vocês e a minha gratidão por você ter participado dessa aula junto comigo. Eu espero ter contribuído e trazido clareza, né, auxílio para vocês de alguma forma. E eu quero dizer para vocês, o que eu falei aqui é o mínimo. Tem muito, muito, muito mais que a gente pode trabalhar, que a gente pode aprender e pode utilizar nas nossas vidas, tá bom? Gratidão, gratidão, Shirley, Léo, a Márcia, a Ana, que participou aí comigo, irmã Ana Leal. Deus abençoe todos vocês. Boa noite e até a próxima. Tchau.